Pai, nós viemos a esse lugar nesse dia. Senhor, o nosso desejo é louvar o Teu nome, receber da Tua graça, da Tua orientação, do poder do alto. Obrigado, Pai, porque nós não fizemos um voto de tolo. O Senhor nos deu graça e força para cumprir o nosso propósito. Obrigado, Senhor. E agora, Pai querido, nessa última ministração da Tua palavra, que o Senhor possa continuar falando conosco. No nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, tem uma palavra que estava ali ajoelhado. Ei, você que sempre buscou o esconderijo do sofrimento, das coisas erradas que você passou dentro da sua casa com a sua família. Isso sempre foi um esconderijo para você fazer o que você faz. Mas Deus diz: olha para a tua casa hoje, olha para a tua família hoje, olha o que eu fiz na tua casa, o que eu fiz na tua família. Você não tem motivo para se esconder atrás da sua desculpa, porque houve restauração, houve renovo na sua casa. Hoje na sua casa não falta mais o pão. Então para de se esconder atrás dessa desculpa e vem para a realidade. Realidade que eu fiz na sua casa, na sua família e quero fazer na sua vida. Esse é o ano de aliança. E o Senhor te propõe uma nova aliança, para que a sua vida mude, não da sua família. Da sua família mudou, falta a sua. Obrigado, Pai. Pode sentar, querido. Sabe, hoje o meu coração está tão alegre, porque acontecem coisas na nossa vida e existem momentos e circunstâncias e coisas que parece que nunca mais sairão do nosso coração. E eu espero que esse dia no meu coração nunca mais saia. 12 horas aqui. Não fiquei às 12 horas. Fiquei 8. Mas para mim foi um privilégio poder estar aqui. E ver como Deus faz as coisas, como Deus vai além das expectativas, além das nossas possibilidades, porque nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, onde tanta coisa está acontecendo, muita coisa certa, muita coisa errada, mas nós estamos aqui. O Senhor nos deu graça. Quantas cidades nesse Brasil afora não podem estar fazendo o que estamos fazendo? E nós não estamos fora da lei, estamos dentro da lei. E é um privilégio mesmo, querido. E para mim, é o último mês do ano. Como eu disse que eu tenho mais passado do que futuro, eu já estou no futuro, já estou em dezembro. Você não, você está em janeiro. E eu quero compartilhar com você sobre o selando a aliança. Ouvimos tantas mensagens, isso encheu meu coração de gratidão, de ver pessoas subindo aqui. Eu até falei para o Rony, Rony, nós estamos desempregados, filho. Porque agora, de ver tanta gente, tanto talento, e Deus está trazendo à tona esses talentos. Querido, o trabalhar de Deus é tão maravilhoso na nossa vida, e o trabalhar de Deus ele vem numa crescente. A proposta do reino de Deus é 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, cresceu. Quem anda com Deus nunca perde, sempre ganha, em todos os sentidos. Deus não tira nada da sua vida, Ele troca. A hora que Ele tirar algo, Ele te dá outro bem melhor. Essa era a minha preocupação antes de me converter. Eu pensava assim, virar crente para quê? Para que virar crente? Crente não pode, crente não pode, crente não pode. Para mim, o significado de ser um crente era não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Irmão, depois que eu me converti, isso é obra do Espírito Santo, não é nossa, né? Aí eu descobri, Deus nunca tirou nada, Deus trocou. Deus tirou algo que era ruim e colocou algo que é bem melhor do que aquilo. E Deus vai fazendo isso conosco, sabe?
nesse crescente, nesse crescente. E eu quero pensar com você sobre selando a aliança. Esse é o nosso ano de aliança, de renovar ou de fazer uma aliança com Deus. E nós temos aqui 12 passos, 12 meses, que vão estar nos fortalecendo com relação ao propósito final, né? A guerra ela é vencida nas batalhas. Você tem uma guerra que é um todo, mas para vencer essa guerra tem uma batalha aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Vê a Segunda Guerra, vai ver a história dela, como ela foi vencida. Foram batalhas. E a cada mês nós temos uma meta, um alvo, muito mais do que um tema. Tudo isso vai ser uma soma, que no final você vai dizer, eu consegui. Eu consegui. E eu quero compartilhar com você exatamente sobre isso, selando a aliança. Quero começar com o livro de Gênesis. Por favor, me ajuda aí. Porque estou para derramar águas em dilúvios sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra, tudo que há na terra perecerá. Perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Aqui é a primeira vez que aparece uma aliança. Deus é tão maravilhoso que todas as coisas boas nós aprendemos com Ele. Você sabe que a primeira vez que se tem notícia da palavra honra, onde surgiu essa palavra no povo hebraico, ali Deus os ensinou o que é honra, o que é honrar, o que é ser honrado. E aqui é a primeira vez que é feita uma aliança, um pacto. E esse pacto, ele, por iniciativa, veio de Deus. Quando era a hora de trazer uma justiça na terra, Deus olha para alguém e diz, ei, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Aliança é algo tão bacana, já foi dito aqui, mas você não faz aliança com quem você não confia, com quem não tem atitudes. Porque se você fizer aliança com quem não tem boas atitudes com você, ou com pessoa que você não conhece, desculpa, isso é tolice. Isso é tolice. E Deus é um Deus de alianças. E na Bíblia existem vários tipos de alianças. Mas uma aliança como essa, uma aliança de preservação da própria humanidade que Deus cria. Deus só poderia fazer uma aliança com alguém que tinha atitudes com Ele. Alguém que tinha uma resposta que agradava o coração dele, uma resposta que Deus poderia pensar, com ele eu posso estabelecer uma aliança, porque ele vai cumprir a parte que lhe cabe, eu cumpro a minha. Deus não falha. Por isso, se eu quero ter aliança com Deus, se você quer ter aliança com Deus, e se você quer crescer nas alianças que Deus pretende fazer com você, ou talvez que você pretenda fazer com Deus, cresça nas suas atitudes, cresça nas suas respostas. Uma vez eu fui perguntado, mas você não acredita na mudança de alguém? Eu disse, acredito, eu vivo isso é a minha vida, e na verdade isso é o meu trabalho, mas eu acredito quando eu vejo respostas. Quando não há respostas, como eu vou acreditar? Como se dar crédito se uma pessoa não te dá resposta? Como? Significa que Noé dava respostas a Deus na vida dele. Num mundo cheio de confusão, num mundo onde pessoas estavam acostumadas à prostituição, à falta de fidelidade, à falta de compromisso, à irresponsabilidade, à inconsequência, havia um homem que não estava no meio dessas confusões. Havia alguém diferente sempre. Existem alguns, ou alguns milhares, que não fazem parte da confusão. E Noé foi um homem assim. E Deus diz, por conta dessa aliança que eu faço com você, você entra na arca, tu, teus filhos, a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, de tudo que vive,
de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Irmão, ali, logo em seguida, ia haver um momento, não de destruição da terra, mas do fôlego de vida. Porque o fôlego de vida estava contaminado. E Deus estava querendo trazer um outro fôlego de vida, um outro estilo de vida, um outro tipo de vida na face da terra. Mas Deus escolhe alguém que respirava o mesmo ar que Deus respirava. Deus disse, então com você eu estabeleço a minha aliança. E é interessante que quando é feita uma aliança, e para fazer uma aliança, como o pastor Rony disse, e outros também já falaram, é necessário mais que uma pessoa. No mínimo 2 ou mais pessoas. Mas sempre quando há uma aliança, é porque há um propósito por trás da aliança. E sempre quando Deus dá o primeiro passo para fazer uma aliança com alguém, você pode ter certeza, se Deus faz uma aliança com alguém, com uma pessoa, como Ele fez com Noé, o caso aqui, outras pessoas também alcançam a graça, a bênção de Deus, são favorecidas com essa aliança. Quando Deus olha para Noé, Deus diz, ei, você, a minha aliança é contigo, eu tenho uma aliança com você. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez alianças. E é interessante que outras pessoas fizeram parte dos benefícios dessa aliança. Por isso, querido, quando você pensa em ter uma vida com Deus, uma vida digna com Deus, uma resposta clara com Deus, não um cristianismo superficial, não um cristianismo de faz de conta. Domingo eu ponho a roupinha de ver Deus e vou na igreja, aleluia. Eu sei levantar a mãozinha. Eu fecho os olhos e sei o gingado da canção, aleluia. É muito mais do que isso. É muito mais. A minha resposta tem que ser muito maior do que essa. E na verdade a resposta em atitudes, querido, não é só aqui sim, mas lá fora também. Lá fora, lá onde algumas pessoas pensam, ninguém está me vendo. Ei, tem uma triste notícia para você, os olhos de Deus estão em todos os lugares. E hoje, os olhos do povo também estão em todos os lugares. Muito mais do que antigamente. Então, querido, qual é a resposta que eu tenho dado para Deus? Deus deseja fazer uma aliança comigo. Qual tipo de aliança Deus fará comigo? Que tipo? Eu vejo uma aliança com Noé, uma aliança muito grande. Porque uma aliança de preservação de vida é muito grande. E você entendeu que não é só a preservação da vida humana, não. A vida animal também foi preservada. Por isso, querido, nós estamos chegando no funil. Você pode ter certeza disso. Nós estamos chegando no funil. O fim da história, daqui a pouco será escrito. Daqui a pouquinho, falta pouco. E não é mais tempo de viver um evangelho de fachada. Não é mais tempo de viver o evangelho do eu acho. É tempo de viver o evangelho que Deus determinou e a Bíblia nos ensina. Ah, esse livro é ultrapassado. Quem disse a você que esse livro é ultrapassado? Você sabe qual é o livro mais lido na face da terra? Você sabe qual é o livro que nunca esteve, está ou estará desatualizado? Só tem um. Só tem um. Ah, mas ele não fala de uma certa abertura, e nunca falará. Porque Deus tem princípios. E tudo o que estão fazendo hoje é para quebrar os princípios de Deus. Eu disse a você, eu não sou mais da teoria de conspiração. Eu hoje entendi, eu creio
em corações que conspiram contra Deus, os seus princípios e o seu povo. É muito mais profundo. É muito mais profundo. Destroem famílias. Tentam destruir o que Deus criou. Tentam acrescentar coisas que Deus não acrescentou. E nunca acrescentará. Porque a terra caminha para a sua história do fim. Mas é interessante como Deus ama o ser humano. Deus ama tanto esse ser humano, que Deus sempre, Ele não só fez aliança, Ele renova a aliança e Ele gosta de selar a aliança. E eu quero pensar com você, o selo que renova e amplia a aliança. Deus fez uma aliança com Noé. E realmente Deus respeitou o lado dele, porque sabia que podia confiar em Noé. Tudo acabou. O fôlego de vida acabou. O único lugar onde houve preservação foi dentro da arca. E os peixes, tudo acabou. Morreram. Mas era água. Queridos, se lá no fundo falta o oxigênio, você sabe que peixe também respira. Tudo acabou. Hoje eu quero dizer a você, por mais que falem da igreja, por mais que digam que a igreja é atrasada, que a igreja não aceita isso, não aceita aquilo, o único lugar seguro para a vida de um cristão é na igreja. Não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Existem tantas coisas que estão ocorrendo por aí. Mas, querido, o tempo da arca ou era a morte. Hoje, ou é a igreja ou é o engano do mundo. E, infelizmente, o engano está dentro de algumas igrejas também. Também. Hoje é um tempo de peneira. Não estou dizendo que nós somos melhores do que ninguém, porque nós não somos. Porque todos nós somos destituídos da glória de Deus. Então nós precisamos entender que tipo de vida, que tipo de cristianismo nós queremos para a nossa vida. Porque para se achegar a Deus, existem princípios. Sem santificação. Existem princípios que Deus estabeleceu. E Deus, Ele faz aliança, dá os princípios, Ele sela e renova e amplia a aliança. Você quer ver o que aconteceu com o mesmo Noé? Como Deus selou essa aliança? Ali houve o dilúvio. Acaba o dilúvio. 40 dias, 40 noites de chuva intensa. E não só choveu de cima para baixo, como brotou água de baixo para cima. Tudo foi inundado, tudo. Acaba. A arca fica pairando sobre as águas por 1 ano, até secar, começar a baixar e começar a aparecer a porção seca. Apareceu, resolvido, Noé, sua família, os animais que estavam dentro da arca, todos preservados? Tudo preservado? Tudo. Vem Deus e conversa com Noé. Porque quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz é um sacrifício a Deus. É um culto de gratidão a Deus. Senhor, obrigado. Nós vamos começar um novo tempo. Estou aqui cultuando. Nós estamos começando um novo ano. É o primeiro mês, último dia. Mas nós estamos aqui oferecendo uma oferta de sacrifícios ao Senhor. Porque a oferta não é só aqui. A oferta é quando você canta louvores, é quando você dobra os joelhos, é quando você dá o seu coração. Isso é oferta de gratidão a Deus. Estamos aqui 12 horas. 12 horas. E aí Deus vem e dá uma resposta para Noé. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra. Quando vem nuvem, depende dela, se ela baixa muito, a coisa acontece. E nelas aparecer o arco. Então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes. Ampliou.
Era Noé e a família de Noé. E agora Deus diz: amplio a minha aliança com todos os seres viventes, de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Deus ampliou a aliança, querido irmão. O desejo de Deus não é fazer uma aliança e ficar naquela aliança, porque Deus quer uma caminhada comigo, com você. Deus quer uma caminhada com a humanidade. Deus não dá um passo e para. Deus dá um passo e olha para você e diz: você vem ou você vai ficar? Deus espera uma resposta: não, eu vou. Porque com Deus nós sempre vamos caminhar, não tem parada com Deus. Você sabia que na eternidade não tem aposentadoria? Você sabia que no céu não tem INSS? Você sabia que no céu nós vamos voltar ao projeto original de Deus e nós vamos estar ali trabalhando, administrando e ajudando Deus em tudo, a ampliação de todo o universo? Você sabia que nós vamos conhecer o cosmo todinho? Porque com Deus não tem parada. O poder criativo de Deus é muito grande. E agora vem Deus e Ele sela a aliança que Ele fez. Ele diz: Noé, eu fiz uma aliança com você, e agora a humanidade vai conhecer a aliança que eu fiz com você, porque eu selo essa aliança. Irmão, o planeta Terra inteirinho sabe o que é arco-íris. Infelizmente estão usando as cores do arco-íris para outra coisa. Mas, querido, o planeta sabe a aliança de Deus. Aliança de preservação, aliança de amor, aliança de cuidado do Criador para com toda a criatura. Essa aliança, ela amplia agora para todos os seres humanos, para todos os animais que estão sobre a terra. Ampliou. E você sabe por que Deus faz isso, querido irmão? Por favor, coloca aquela frase. Por que Deus amplia? Por ser um Deus de alianças e conhecedor da fragilidade humana, Ele sempre busca renovar e ampliar as alianças que Ele faz com os humanos. Deus nos ama tanto, tanto. Por isso Ele faz aliança comigo e com você, porque Ele sabe que nós precisamos disso. Ele sabe que nós vamos precisar ser aliançados com alguém que nunca vai falhar. Ele sabe que nós necessitamos ser aliançados com alguém que é poderoso para suprir as necessidades e vencer qualquer dificuldade. Porque somos frágeis, somos humanos. O que é a vida do ser humano? Fala para mim. Quem garante a minha vida amanhã? Continua me amando, quem garante a sua vida amanhã? Irmão, não quero chover no molhado. Primeira vez que eu fui fazer uma cirurgia, tomei uma injeção que eu apaguei. Irmão, eu nem sei o que fizeram comigo. Não sei quantos já tiveram essa experiência de ir para o hospital e ali receber um negocinho que você dorme. O boa noite Cinderela deles não deixa você ver nada. Eles fazem o que eles quiserem com você. Você acorda, você nem sabe onde você está. Você acorda, que demora até para acordar. Você acorda a primeira vez, depois de um tempo você acorda de novo. O que é a vida humana? A nossa fragilidade é tão grande que o Deus Todo-Poderoso faz aliança, renova aliança, porque Ele sabe da nossa fragilidade e Ele não quer ver nenhum filho seu, nenhuma filha sofrendo e andando por esse mundo perdido, fraco e frágil, fugindo e se escondendo. Não quer. Ele não tem prazer nisto. E por conta do tempo, existem, tantas alianças que eu gostaria de comentar com vocês, mas eu vou falar de uma aliança só. E essa aliança ela é tão interessante que ela foi selada de uma outra maneira. A aliança que Deus fez com Davi, por favor, me ajuda aí. Deus e sua aliança com Davi. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, mas eu quero pensar com você a aliança que Deus fez com Davi. Que interessante é essa aliança. Um era amigo de Deus, outro segundo o coração de Deus. E cada pessoa, tem uma resposta diferente, atitude diferente. Deus faz alianças diferentes. Deus não é Deus repetitivo, irmão. Não fica de olho na bênção do outro. Deus tem uma bênção para você, e a sua bênção pode ser maior ou melhor do que a do outro. Porque Deus não precisa repetir. Como com Deus,
Sabe, não tem, né, você passa fácil, Deus não tem isso. Se você não deu a resposta certa, você vai para o fim da fila. Vai aprender tudo de novo. Mas vamos lá, vamos pensar nessa aliança. Eu queria ler com vocês, 2 Crônicas, é um versículo só, capítulo 13. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança do quê? Que tipo de aliança Deus fez com Davi? Irmão, que negócio é esse? Que aliança é essa? O que é uma aliança de sal? Vai salgar a vida de Davi? Mas é interessante que a aliança que Deus faz com Davi é uma aliança eterna. E por que uma aliança de sal? Como entender isto? Osmar, cadê você, querido? Vem cá. Cadê a Regiane? O que é uma aliança de sal? Eu, quando estava preparando, pensando nessa palavra, eu pensei, Deus, como exemplificar isto de uma maneira simples, que possamos entender o que é uma aliança de sal. E Deus me deu esse exemplo, e eu quero passar para você esse exemplo. O que é uma aliança de sal? Osmar, querido, por favor, fica desse lado. Osmar, a Regiane tem uma aliança de matrimônio. São casados. E quando eles fizeram uma aliança, cada um tinha algo na vida, as suas coisas. Esse copo significa as coisas do Osmar, aquele da Rê. Tinham coisas, fizeram uma aliança. E quando Deus quer fazer uma aliança comigo e com você, Deus também tem os seus propósitos. Por favor, Osmar, coloca o que você tem aí nessa taça. Aliança de matrimônio, Osmar entrou no matrimônio. A taça está simbolizando o matrimônio. Por favor, coloca o que você... O que é isto? É sal. O que é uma aliança de sal? A aliança de sal que Deus fez com Davi é uma aliança tão poderosa, tão simples de entender. Osmar, faz um favor para mim. Pega o seu sal daqui, tira daí. O que é seu? Só o que é seu. Você não consegue? Por que você consegue pegar só o seu sal? Por que não? Obrigado, queridos. A aliança que Deus fez com Davi foi uma aliança tão forte. Davi teve o seu caminhar, o seu caminhar com Deus, e nessa caminhada com Deus, ele foi ali, fazendo alianças com Deus, andando com Deus, aprendendo com Deus. O que Deus espera de mim e de você é isto. Sabe, a aliança que o sal simboliza, a aliança de sal é um pacto que não tem como voltar atrás. Não tem mais. Depois que você faz essa aliança de sal, um pacto de sal, você não volta atrás. O envolvimento é tão grande que não se sabe mais o que é e de quem é. Aqui o sal misturou. O Osmar não sabia qual era o sal dele, nem a Rê sabia qual era o dela. Não dava. Como é que você vai pegar um grãozinho de sal e o Osmar falar, esse é meu, esse é seu? Não dá. Não dá. E aqui nós podemos começar a entender algumas coisas que Davi fala, alguns salmos que ele escreveu, algumas coisas que ele conta dele. Em 2 Crônicas, quando ele está ali, ele diz para Deus, Senhor, o que eu posso dar para o Senhor? Se tudo que eu tenho veio do Senhor, o que eu posso dar? E ele aprendeu tanto a caminhar com Deus, que quando ele vai lá, na eira de Araúna fala, pega o rei, pega o que você quiser daqui, leva a terra, leva tudo, eu não vou te cobrar nada. Ele diz, não, eu não quero nada que não me custe alguma coisa. Quando Deus te comprou, quando Deus me comprou, nós custamos caro para Deus, muito caro. Foi a vida do próprio filho, do único filho. E é tão interessante essa aliança da Trindade,
que não há possibilidade nenhuma de separação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma forma de manifestação para que a minha capacidade reduzida, pequena, possa entender, porque nós não conseguimos entender Deus. Por mais que se estude, nunca entenderemos Deus. Por mais que possamos viver a eternidade com Ele, nunca vamos entender Deus, porque Deus não cabe no nosso entendimento. Não dá para entender Deus. Querido, e esse caminhar, essa progressão que Deus quer comigo e com você é assim. Que eu possa estar caminhando com Deus, que você possa estar caminhando com Deus numa crescente, numa cumplicidade, numa intimidade, numa lealdade, numa fidelidade, num servir. Que eu possa mês a mês estar entendendo isto, que Deus quer me levar a ter uma aliança com Ele, a ponto de entender, eu não sei o que eu tenho, porque o que eu tenho não é meu. E aí Deus vai olhar e vai dizer para você, eu sei o que eu tenho, mas tudo o que eu tenho é teu, não é meu. O Senhor é o meu pastor. Quem escreveu o Salmo 23? Foi Davi. Ele entendeu que quando eu faço uma aliança com Deus, e principalmente é uma aliança de sal, eu vou parar por aqui, porque o meu tempo não vai dar, tinha muita coisa para falar, mas vamos parar aqui, porque essa aliança, ela é tão forte, ela é tão grande, e Davi entendeu quando Deus disse a ele, o teu reino é eterno, filho, teu reino é eterno. Nós vamos, esse ano aqui, fazer a Universidade do Tempo, nós vamos entender que no milênio, quem reinará é Deus, é Jesus, mas Davi vai estar com ele no trono, porque o reino dele é eterno. Irmão, pensa nisto. A nossa proposta esse ano é estar entendendo o que é aliança, fortalecendo a aliança, renovando a aliança, para entender que Deus espera de mim e de você uma cumplicidade, uma aliança tão forte, a ponto de não saber mais o que é seu, o que é dele, porque isso vai nos livrar de tantas preocupações, de tantas angústias. Aí nós vamos poder entender, Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, porque as demais coisas, isso para Deus é nada, isso é pequeno. Talvez o que para você hoje possa ser uma luta tão grande, que é para Deus nada. E se você entender que Deus quer fazer uma aliança de sal com você, Deus vai dizer, filho, filha, tudo que é meu é teu, te pertence, porque no pacto que eu fiz com você, quando você aceitou o meu filho Jesus e entregou a sua vida para Ele, eu fiz um pacto com você, eu coloquei o seu nome no livro da vida. Sabe o que significa isso? É como você pai, você mãe, você vai no cartório registrar o seu filho ou a sua filha, Deus está dizendo, você faz parte da minha família. A herança que eu tenho para você